Graça e paz a todos, sejam bem-vindos à nossa live, é isso mesmo, sejam bem-vindos à nossa live ao vivo, aqui nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado por ter você aqui. Nós estamos de volta com as nossas lives, né? Nessa terça-feira, 17 de fevereiro, nós voltamos a gravar nos lives depois de uma pausa de um tempo. Sejam bem-vindos. Essa live era para ser no YouTube e no TikTok apenas, né? Apenas seria no YouTube e na plataforma TikTok, só que, porém, hoje a plataforma YouTube, né? Mais de 240 mil contas estão, né? Não estão funcionando, é isso mesmo. Estão fora do ar. A conta está normal, mas não abre para vídeo e não abre para live também. Você que ainda não olhou o seu YouTube, dê uma olhada aí, porque aqui na minha casa o YouTube da minha esposa, o YouTube da minha filha não estão funcionando também. Então é algo que está meio geral. Então por isso que nós estamos gravando aqui hoje no Instagram. Essa live seria no YouTube e também aqui no TikTok. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos agora a partir de hoje numa jornada de lives, onde eu vou estar falando de um assunto que se chama promessa. Será uma sequência de lives falando sobre promessa, depois sobre processo e depois sobre cumprimento. É o tema da nossa live, né, nesse 2026, quando estamos voltando com as nossas lives, será o tema promessa. Então, te peço para você ficar aí, preste atenção nessa palavra, Deus vai falar no teu coração. Então, a partir de agora, fique aqui com o profeta Thiago Ribeiro. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua vida. Eu creio que você terá uma noite extraordinária na presença de Deus. Deixe seu pedido de oração aqui já. Deixe seu pedido, interage com a gente aqui. Não deixe de se inscrever no YouTube. Não deixe de se inscrever também em todas as nossas plataformas, de deixar seu joinha, de compartilhar. Será muito importante para nós, né, para o nosso canal. E isso a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, né, e entrega para mais pessoas. Seja um canal de Deus na vida das pessoas, seja um semeador na vida das pessoas. Já tem algumas pessoas participando aqui, a Carla de Oliveira pedindo oração, deixe seu pedido aqui, petição do divórcio está na mesma do juiz. Uau! Vamos estar orando sobre essa causa, né? Também aqui com meu amigo Malan, também está comigo aqui. Muitas pessoas, Deus abençoe a sua vida. Muitas pessoas aqui também no TikTok. Vamos dar sequência à nossa live? Hoje eu vou estar falando sobre um assunto, eu quero estar orando antes, sobre promessa. Promessas, quando Deus fala, Ele cumpre. Há uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida, aqui também no TikTok. A Josi Freitas sempre participou das minhas lives do TikTok, né? Está aqui hoje novamente, seja bem-vinda. Gente, o que acontece quando há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida? Ela vai se cumprir. Nós temos que se permanecer nessa promessa. Não desistirmos, não dar volta para trás. Não achar que Deus esqueceu de mim e de você. Nós temos, às vezes, não temos o discernimento de entender o tempo certo para todas as coisas. Deus vai cumprir a sua promessa. Mas no meio do tempo da promessa, existe o processo. Eu vou estar falando sobre isso. Por isso, você deve colocar em oração. Você deve se permanecer buscando o Senhor no meio da promessa. Porque entre a promessa e o cumprimento, existe um processo de tratar de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre a promessa que está, né, sobre a sua vida e que você de repente esqueceu dela. De repente você deixou de viver e sonhar com a promessa de Deus sobre a sua vida. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20, que fala assim: pois quantos forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo. Oh sim, por isso, por meio dele, amém, é pronunciada por nós para a glória de Deus. A promessa na Bíblia não é uma emoção momentânea,
ou um discurso motivacional. A promessa é a aliança, a palavra liberada por Deus, que carrega-se o poder de um cumprimento. Homens prometem e falham. Deus promete e sustenta a história até que aquilo que saiu da boca se manifeste na terra. O que saiu da boca de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida vai acontecer, vai se manifestar sobre a terra. Você tem uma promessa, Aline? Você tem uma promessa, Camila? Você tem uma promessa, Souza? Você tem uma promessa, Miriam dos Santos? Você vai ver essa promessa se manifestar sobre a terra. Se mantenha na promessa. Se mantenha. Não desista. Não deixa o inimigo encher e inflamar a sua mente dizendo que você não vai viver essa promessa. Se saiu da boca de Deus, Deus sustenta a promessa até que ela se manifeste na terra. Amém? Sabe, a Bíblia mostra um padrão espiritual constante. Deus libera a promessa. O homem entra no processo. O tempo prova o coração. O cumprimento revela a fidelidade divina de Deus na nossa vida. O tempo. Existe o tempo. E você tem que se permanecer nesse tempo. Até que ela se cumpra. Até que a promessa se cumpra. Você tem que se permanecer fiel a Deus. Não ceder às tentações, não ceder às pressões. Se permanecer firme. Se eu tivesse olhado para muitas coisas no meio da promessa sobre o meu ministério, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E quantas pressões ainda recebo? Quantos ataques espirituais? Quantas vezes pessoas falaram para eu desistir, que eu não tinha jeito, que jamais eu viveria? Recentemente, para honra e glória do Senhor, nós somos ordenados a pastor. Por quê? Porque eu me mantive na promessa. Eu tinha essa promessa no meu coração. E Deus tinha plantado ela. E essa promessa se manifestou sobre a terra. Como se vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a minha. Se permaneça fiel ao Senhor e entregue a sua causa na mão do Senhor. Tem coisas que você não vai conseguir fazer. Tem coisas que você vai ter que entregar na mão dele e descansar. E apenas fazer a sua parte. Você não vai conseguir estabelecer a promessa, porque quem estabelece é o Senhor. O que você tem que fazer é se manter fiel a Deus. O que você tem que fazer é se manter debaixo da palavra de Deus. E entrega sobre o Senhor hoje, nessa noite. E entrega nas mãos dele, Senhor, eu cansei de querer eu estipular e eu estabelecer a minha promessa. Não, quem estabelece a promessa sobre a terra é o Senhor. Há uma promessa, existiu uma promessa sobre a vida do Pablo, se cumpriu recentemente. Promessas se cumprem quando nós se permanecemos debaixo da palavra de Deus e não olhamos para o que os homens falam, para aquilo que dizem a nosso respeito, mas sim, nós não tiramos os olhos daquele que criou céu e terras. Se você hoje está aqui nessa live, nessa noite, se permaneça fiel na promessa de Deus. Deus quer algo grande para a sua vida, mas para isso você vai ter que entregar nas mãos dele o controle da tua vida. Entrega nessa noite. Nessa primeira live, no nosso retorno, eu quero que você entregue para o Senhor, aonde você estiver, no TikTok ou no Instagram. Se posiciona nessa noite. Dá um recado para o mundo das trevas, que você não desistiu da sua promessa. Há uma graça de Deus sobre nós nessa noite. E se você hoje disser assim, eu entrego, eu cansei, eu entrego ao Senhor a minha promessa. Senhor, foi o Senhor que prometeu, e eu sei que o Senhor vai cumpri-la sobre a minha vida, mas para isso você vai ter que parar de fazer força com seus braços, parar de seguir os seus desejos e as suas vontades, e deixar que o Senhor
domine e o Senhor seja o centro da sua vida. Que o Senhor seja o centro da sua história e a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Eu creio que a promessa vai se cumprir sobre a sua vida e sobre a sua história. E se você crê nessa palavra, coloca o seu amém. E se você crê nessa palavra, compartilha. Se você crê, deixe o seu joinha nessa live. Por quê? Porque hoje, nessa noite, você está se posicionando no Senhor e dizendo: a minha promessa está nas mãos do Senhor. E se ela está nas mãos do Senhor, irmão, fica em paz. Ela vai acontecer, ela vai se realizar. E se você crê, diga assim: eu entrego tudo a ti nessa noite, Senhor. Eu entrego. Coloca aí: eu entrego tudo a ti, Senhor. Seja profeta na sua vida nessa noite. O Senhor está falando para uma mulher que está nessa live, aqui no Instagram. O Senhor está te dizendo: nessa noite, eu removo as lógicas humanas colocadas sobre a sua vida. E as palavras que foram ditas sobre você. O Senhor está te dizendo: pessoas recentemente disseram que você não viveria promessas de Deus, que a sua entrega, a sua vida para Jesus tinha sido uma perca de tempo. E o Senhor está te dizendo nessa noite: você entregou para mim algo mais precioso que a sua vida. Então se permaneça fiel a mim, que a promessa acontecerá na sua vida. A promessa acontecerá sobre a sua história. Meu Deus, há uma graça de Deus sobre essa live. Eu sinto a presença de Deus. Se foi para você essa palavra, Deus está dizendo: recentemente pessoas disseram: você perdeu o tempo da sua vida entregando a sua vida para Jesus. As pessoas, elas têm inveja e elas sabem que você será uma mulher que vai romper a bolha que até hoje, recentemente, te impediu de viver milagres e maravilhas de Deus na sua vida. Está vindo um novo tempo para a sua história. Está vindo um novo tempo para a sua vida. E o Senhor está dizendo: descansa, não dá ouvido à mesa que você sentou. Sabe por quê? Porque na mesa que você sentou, quer levar você do mesmo lugar que Deus te tirou. Na mesma mesa que você sentou, é a mesa que Deus já te tirou. Essa palavra para uma mulher que está aqui nessa live. A mesma mesa que você saiu um dia e disse: eu não volto mais, você voltou. Deus está dizendo: você não senta nela mais. Porque tem pessoas que estão ali, sabem que você dará a volta por cima e que você viverá milagres de Deus. Não só na sua vida emocional, na sua vida de relacionamentos, mas na sua vida espiritualmente espiritual, mas financeira também. Se prepara para viver milagres de Deus na sua história. Gente, olha só. A promessa nasce na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Não na circunstância. Eu vou repetir. A promessa nasce na palavra, não na circunstância. Não é o momento que você vive, não é o momento que você está hoje que define a promessa de Deus sobre a sua vida. Eu vou repetir. Não é a promessa, ela não nasce na circunstância. Como você está vivendo, como está a sua realidade hoje. Tem pessoas que acham que a sua realidade é a promessa. A sua realidade é a circunstância que você está vivendo. Sabe, doutora Marlene Coelho, Deus está transformando a realidade e a circunstância da sua vida aqui no TikTok.
Eu vou voltar aqui. Doutora Marlene Coelho. E eu tenho algo para dizer. Deus está removendo circunstâncias que estavam te afastando os seus olhos do Senhor. E hoje eu mudo uma situação da sua família. Eu quebro barreiras e palavras. Eu mudo a história. E o que era dor se torna lugar para sorriso, lugar para alegria. E a noite de cura é noite de cura da sua alma e da sua alma. Você está hoje carregando um peso que não é seu. Hoje, nessa noite, você está carregando um peso, toneladas de culpas que não são sua. É noite de você soltar essa mala. É noite de você soltar essa bagagem que não é sua. E descansar no Senhor. Sabe, é tão forte que a promessa nasce na palavra de Deus. E não na circunstância. Nós paramos de vivermos e acreditarmos nas promessas quando começamos a enfrentarmos circunstâncias. Quando começamos a enfrentar circunstâncias na nossa vida, nós esquecemos de quem prometeu as promessas, Deus. E a circunstância, ela se torna muito maior do que a promessa do Deus Pai. Como uma circunstância pode ser maior do que a promessa de Deus na minha e na sua vida? Eu vou fazer essa pergunta para você de novo, para você refletir. E amanhã eu vou dar continuidade nessa palavra. Mas preste atenção, a promessa nasce na palavra, não nasce na circunstância. A vida financeira está travada. Nessa noite o Senhor toca e destrava a sua vida e abre céus e portas sobre a sua vida. O Senhor está dizendo para um homem aqui nessa live, as portas que estavam fechadas serão abertas. O momento financeiro só foi para te ensinar. E a partir de hoje, tudo que estava travado, tudo que estava ao seu redor, no mundo espiritual, travando o seu romper, naquilo que Deus te capacitou, começa a ter agendas, começa a ter mudanças em redor, e você começa a viver uma nova estação na sua vida. Se prepara, virada de fevereiro para março, uma nova história está sendo escrita na sua vida. Se prepara, porque não será só numa cidade, num município, será pelo estado e fora do estado. Eu te levarei a lugares que você ainda não colocou seus pés, por aquilo que eu derramei sobre você e te capacitei. Se prepara para uma nova estação, se prepara para um novo tempo na sua história e na sua vida. Romanos 4,18 diz, Abraão, contra toda a esperança e creu. Sabe, uma das coisas que deixam o meu sonho e o seu sonho vivo é a esperança. Eu ter esperança, independente da circunstância que eu estou, não deixa morrer as promessas de Deus na minha vida. Você tem que entender que a promessa nasceu na palavra e não na circunstância. Por isso, Abraão foi contra toda a esperança e em esperança ele creu. Sabe, quando Abraão recebeu a promessa, quando o cenário natural dizia exatamente o contrário, mas Deus escolheu começar onde a lógica termina. Sempre, meu irmão, você vai receber uma palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando você está vivendo uma realidade totalmente ao contrário da promessa. Abraão recebeu uma promessa, ele recebeu uma promessa quando toda a circunstância estava dizendo ao contrário. A realidade atual. Qual é a sua realidade atual hoje? Se eu perguntar aqui, abrir uma caixinha de pergunta, qual é a sua realidade? Você vai escrever para mim, mas você não vai escrever a promessa. Eu sei que quando eu abrir essa live aqui, você vai dizer assim, você vai dizer, não, a minha realidade é outra. Como vou falar de promessa? Como eu vou falar de sonho, se a minha realidade é outra? Como eu vou falar
que eu vou viver maravilhas? Como é que eu vou dizer que eu vou ter um carro zero se a minha realidade hoje não é nem para poder pegar um Uber? Como eu vou dizer que eu vou fazer uma viagem se hoje eu não consigo ir numa cidade próxima? Eu estou dando exemplos. Como eu vou dizer que vou fazer uma festa para o meu filho no meio do ano se a minha realidade hoje não tem dinheiro nem para pagar as contas? Mas Deus não trabalha com circunstância. Deus está falando. Deus não trabalha com circunstância. Deus trabalha com promessas. E quando a lógica termina, começa o agir de Deus na minha e na sua vida. A fé bíblica não nega a realidade, ela coloca a palavra de Deus acima da realidade. Deus chama a existência que ainda não existe. Meu irmão. Se você não pegou essa palavra nessa noite, se você não está pegando essa palavra no seu espírito, Abraão recebeu a promessa quando o cenário natural dizia exatamente ao contrário. Mas Deus escolhe começar onde a lógica termina. E eu vou repetir. A fé bíblica não nega a realidade. Ela coloca a palavra de Deus acima da realidade. Deus chama a existência que ainda não existe. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que está a sua realidade nessa noite. Eu já estou me caminhando para o final dessa live. Mas eu quero que você entenda nessa noite que independente do cenário, independente do seu cenário hoje, hoje não, para Deus não tem. A circunstância que está ao seu redor, para Deus não tem peso. Para Ele, não. Para Ele, não. Sabe que quem vive por promessa, aprende. Não, se você conseguir anotar isso, anote. Quem vive por promessa, aprende a andar por convicções espirituais. E não por evidências visíveis. Eu vou repetir. Quem vive por promessa, aprende a andar por convicção espiritual. E não por evidências visíveis. Os meus olhos são limitados a ver a promessa de Deus. De repente Deus tem uma promessa de te levar para fora do país. E hoje você olha para a sua realidade hoje. Perdão, gente. Mas hoje você olha para a sua realidade e diz: como? Se nenhum visto eu tenho, se nenhum passaporte eu tenho. Hoje você não tem um passaporte, hoje você não tem um visto. Mas olha para o que Deus pode fazer na sua história até o final do ano. Porque eu tirei passaporte num mês, 3 meses depois, eu estava tirando meu visto. Foi assim. Por quê? Porque quando Deus tem promessa, Deus acelera as coisas. Olha que a Camila botou: eu não vivo porque vejo, mas vivo porque creio. Hoje, a promessa não precisa de um ambiente favorável, minha irmã e meu irmão. Eu vou repetir. Hoje, a promessa não precisa de um ambiente favorável. A promessa só precisa de um coração que creia. Eu vou repetir. A promessa não precisa de um ambiente favorável. A promessa só precisa de um coração que creia. Um coração que esteja disposto a receber, e disposto a obedecer, e disposto a crer. É só isso. É só isso que Deus quer de mim e de você. É só isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer mais nada a não ser um coração
aquebrantado, contrido e aquebrantado na sua presença. Há uma promessa. É como botou aqui a Paula, promessa não precisa de um ambiente favorável, a promessa só precisa de um coração que crê. É só isso. Nessa noite, Deus está falando no teu coração. Se essa palavra falou no teu coração, e você que está aqui amanhã vai ter continuidade dessa palavra, você esteja nessa live. Você esteja nessa live amanhã, porque Deus tem continuidade dessa palavra, e você precisa entender que há uma promessa viva sobre a minha e sobre a sua história. O Senhor está te dizendo nessa noite, a promessa está viva. Eu não apaguei ela da sua vida. Eu não apaguei ela da sua existência. Ela continua viva sobre a sua história. Ela continua viva sobre a sua história. Ela continua viva sobre a sua história. Não. Você não entendeu. Se eu fosse você, já estava dando um glória a Deus. Se eu fosse você, estava colocando um aleluia. Você estava, meu irmão, se manifestando nessa live. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus está viva sobre a sua vida. A promessa de Deus está viva sobre a sua história. Ela não morreu, ela não foi apagada. Foi você que desistiu da promessa de Deus. É noite de você reativar a promessa de Deus dentro de você. É noite de você reativar a promessa de Deus, voltar a sonhar, voltar a crer, porque as circunstâncias não falam mais alto que a promessa de Deus. As circunstâncias não falam mais alto que a promessa de Deus. Eu vou repetir, a circunstância, o momento, a realidade que você está vivendo hoje não pode falar mais alto que a promessa de Deus. Eu vou repetir, a circunstância e o que você está vivendo hoje não pode falar mais alto que a promessa de Deus sobre a sua história, sobre a sua vida. Não, só porque Deus está reativando promessas antigas que pareciam esquecidas na sua história. A promessa não precisa de um ambiente favorável, vou repetir. Ela só precisa de um coração que creia. Circunstâncias não falam mais alto que promessa de Deus. Não. E quem falaram de você não conhece a sua história com Deus. Quem falou para você, sonhadora, sonhador, não sabe da sua história com Deus. Eu vou repetir. Quem falou que os seus sonhos e as promessas de Deus são loucura na sua vida, não sabem da sua história e da sua realidade com Deus. Obrigado que o pessoal colocou no TikTok, estávamos com saudade de você. Eu estou de volta, né? Estou de volta agora no TikTok, fazia muito tempo que eu não gravava, eu estou de volta. As promessas de Deus, elas estão se realizando na sua vida. E eu declaro essa palavra profética sobre a sua história e sobre a sua vida. Eu declaro essa palavra profética na sua história nessa noite. 2026 é ano de promessas cumpridas na sua história, na sua vida. Não, você não entendeu. Esse ano de 2026 é ano de cumprimentos de promessa na sua vida e na sua história. Eu vou repetir, 2026 é ano de cumprimento de promessa sobre a sua vida e sobre a sua história. Você crê? Mas eu vou deixar só que eu quero saber que quem está aqui nessa live no TikTok, né? Deixe o seu presente aqui pro profeta. Tem qualquer presentinho que tiver aí, você manda. Abençoe o ministério do profeta. Não é Pix, tá, gente? Deus livre, isso não, né? Tô dizendo, aqui no TikTok tem eu esqueci o nome agora, mas amanhã eu lembro. Mas olha só, gente. Eu quero deixar amanhã, eu vou só deixar um pedacinho para você estar comigo aqui amanhã,
aqui na live. Quem vai estar aqui comigo amanhã? Entre a promessa e o cumprimento existe um processo. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu sobre a sua história. Olha que Hebreus 10:36 está dizendo. Sabe, que a gente precisa, às 23 horas, estaria aqui amanhã, 23 horas, está no meu Instagram lá, tá, gente? 23 horas em ponto. Vocês precisam perseverar, sabe? Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. A palavra de Deus está dizendo, de modo que até a promessa de Deus se cumpra e a vontade dele. Então a gente não pode esmorecer, a gente não pode ceder às pressões até que ela se cumpra. E se ela se cumpriu, continue perseverando. Continue perseverando. Sabe por quê? O desafio não é receber a promessa, mas sim permanecer nela quando o tempo passa. Olha que forte. O desafio não é receber a promessa, mas sim permanecer nela quando o tempo passa. O processo, anote isso aí, o processo é a escola do reino. Deus forma caráter antes de entregar o peso espiritual. Nós temos que entender que para nós recebermos uma promessa, e eu tenho falado muito nas minhas ministrações, recentemente, nesse ano pregando, eu tenho falado sobre promessa, sobre processo e sobre cumprimento. E parece até repetitivo, mas não é. Sabe por quê? É porque nós temos que se permanecer firme. Firme. Sabe por quê? Porque muitos querem resultados sem transformação. Você quer receber uma promessa de Deus? Agora essa palavra é uma palavra mais de correção. Mas olha só, muitos querem resultado, mas não querem ser transformado. E Deus não vai te entregar a tua promessa sem antes te transformar. Sem antes mudar hábitos em você. Sabe? Mas Deus primeiro prepara o homem e depois libera a promessa. Primeiro Deus prepara. Moisés ficou 40 anos no deserto. E 40 anos veterano chegou e foi chamado por Deus. Davi foi ungido a rei e ficou lá. José ficou 13 anos. Meu irmão, minha irmã, como é que eu e você vamos querer falar o contrário de que está aqui na Bíblia? Me diz como é que eu e você vamos ir contra o que a palavra de Deus está nos dizendo. Hoje eu peguei até minha Bíblia, né, mais antiguinha, aqui está Deus, né, tempo comigo, sabe? Mas olha só, você precisa entender que entre esse processo e o seu cumprimento, você vai ter que submeter a ele. Sabe por quê? Muitos querem resultado, mas não querem a transformação. Eu já estou encerrando, mas Deus primeiro prepara o homem e depois libera a promessa. Processo não é atraso, irmão. É treinamento para o teu destino. E eu encerro dizendo para você nessa noite: Deus está fortalecendo quem quase desistiu no meio da caminhada. Nessa noite, Deus está te fortalecendo. Você, nessa noite, para você não desistir mais, você não parar no meio dessa caminhada. Meu irmão, levanta a sua mão direita onde você estiver. Levanta. Minhas lives é uma pregação. Quem assiste sabe disso. Deus está fortalecendo quem quase desistiu no meio da caminhada. Você não vai desistir. Você não vai parar. Amanhã você vai estar aqui nessa live para receber essa palavra completa. Sabe por quê? Porque você não vai desistir. Você não vai parar. Não foi uma palavra, não foi uma circunstância, não foi uma crítica, não foi um invejoso, não foi uma invejosa. Não foi alguém que roubou seus sonhos, não foi alguém que falou mal de você, não foi alguém que passou você para trás numa sociedade que vai quebrar a promessa de Deus na sua vida e na sua história.
Não foi um relacionamento frustrado que vai quebrar a promessa na sua vida emocional. Não foi um ministério que machucou você, que você vai desistir do seu chamado pastoral, ministerial. Não foi uma empresa que quebrou, que você vai apagar o sonho de ser uma empresária e ser um empresário. Não! Você vai continuar sonhando, porque o processo de Deus foi para tratar, para que quando você tiver de novo, você não desperdiçar. Isso é palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Não desista. Não desista. Eu estou falando para mulheres e homens de Deus nessa noite, que você viverá sonhos e milagres de Deus na sua história e na sua vida. Eu vou repetir, você vai viver milagres, maravilhas, e sonhos de Deus que você tinha esquecido. É noite. A promessa sempre será atestada. A promessa sempre será atestada. Amém? Amanhã você vai estar aqui. E quem assiste a minha live sabe que eu encerro ela com o Salmo 91. Eu quero que você declare esse salmo poderoso. Eu vou estar orando rapidamente no final. Eu já passei do horário. A minha live é das 11 às 11h30. Mas eu tinha que entregar essa palavra para o teu coração. Eu tinha que entregar essa palavra para a sua história. Sabe por quê? Porque é noite que Deus está reativando promessas. Amanhã você vai acordar e vai dizer assim: eu assisti uma live que mexeu comigo e que fez eu voltar a sonhar. Você vai pegar essa agenda, esse caderno, esse diário seu, esse caderno de anotações que você está lá naquela gaveta do lado direito da sua cama, ou naquele armário na frente, aquela estante na frente embaixo da sua TV, está lá guardada, atirada, e você deixou lá sonhos que Deus me deu por causa de circunstância. Se essa palavra falou no teu coração, você vai em qualquer plataforma minha, né? Eu não sei como é que vai o casal por aí, a Grazi e o Pedrão, que cuidam do meu Instagram. Eles vão estar, não sei, a Grazi vai me responder aqui no TikTok, se ela vai compartilhar a live do Instagram, né? Porque para você comentar essa live, você dizer que palavra, Pastor Lucas, Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Pastor Lucas, a pastora Morgana, Deus abençoe vocês. Se prepare para um novo tempo na sua vida. Sim, a Grazi me respondeu aqui, sim, ela vai estar repostando a live do Instagram, né? A live do Instagram vai estar disponível aqui no Instagram. Então você que no Instagram, você vai lá e comenta essa live e diga assim: Deus falou comigo. Que palavra. Amém? Vamos declarar o Salmo 91? Declare comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. O Senhor é o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste preciosa, cobrir-te com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. Verdade, pavê e escudo, não se assustará do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, eu não serei atingido. Somente os teus olhos completarás, verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a sua morada, nem o mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que nos guardem todos os nossos caminhos. E eles nos sustentarão com as suas mãos, para que não tropecemos em nenhuma pedra. E nós pisaremos sobre aspas, calçaremos os pés de leãozinho e serpente, porque nós se apegamos ao amor. Ele nos livrou, pelo salvo, porque Ele conhece o nosso nome. Ele invocará, lhe responderemos, e Ele responderá. O Salmo 91 está dizendo que o Senhor nos responde na nossa angústia, que o Senhor nos responde, nos dias de dor. Livrar-o-ei, glorificarei, saciá-lo-ei nas novidades e lhe mostrarei a minha salvação. Queria agradecer a todos que curtiram essa live, amém? A todos que
deixaram o seu joinha. Foram mais de 17 mil curtidas no TikTok, né? Quase 20 mil curtidas. Quase 20 mil, gente. Podia ter batido as 20 mil, né? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Que Deus recompense. E que essa palavra nessa terça-feira tenha sido um refrigério na sua alma e na sua história. Que essa palavra tenha sido um refrigério na sua vida. E que ela tenha sido algo para transformar a sua história e a sua vida. Por isso, se prepare para viver o novo de Deus. Pai, eu declaro que essa noite será uma noite onde haverá descanso, repouso, né, no Espírito Santo. Eu sei que essa noite será noite de repousar na presença do Espírito Santo. Será noite onde você vai repousar, onde você vai descansar na sombra do Onipotente. É noite onde você vai descansar, entregar para o Senhor e dizer: Pai, fala comigo. Eu reapresento os sonhos que eu parei. Senhor, me ajuda a ter discernimento, sabedoria. Eu oro por toda enfermidade, por todo nódulo. Eu oro por toda dor na coluna. Eu oro que toda insônia caia por terra. Todos os pensamentos, né? Pensamentos de pessoas cansadas, pensamentos até de morte, eu repreendo em nome de Jesus. Eu oro e declaro: o Espírito Santo toca na vida de cada um que está aqui essa noite. Toca na vida dessa mulher que recentemente teve uma rejeição grande. Recentemente houve uma rejeição grande na vida dela, onde ela foi rejeitada por alguém que ela confiou. Toca na vida dela, Pai. Traz renovo. Traz um sopro de renovo na vida dela, que ela possa, nessa noite, tirar a mágoa, a angústia, e que ela possa liberar perdão nessa noite. Toca, 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 Espírito Santo, toca. Sopra sobre a vida da tua filha, sopra sobre a vida do teu filho agora, em nome de Jesus. Sopra, sopra com teu sopro. Agora, renova, renova. E toda ansiedade, toda angústia, todo espírito de rejeição, cai por terra agora. E renova tua filha e teu filho nessa noite. E traga uma visão de esperança. E traz uma visão de esperança. E traz uma visão de esperança. E eu oro e declaro, Senhor, que cada um que estiver nessa live possa ser fiel à tua palavra. Fiel à tua palavra. Fiel às tuas promessas. Assim te diz o Senhor nessa noite. Fica na bênção de Deus, né? Que o Senhor te abençoe essa noite. Paz e prosperidade a todos. E até amanhã. Que o Senhor guarde a sua frente, a sua retaguarda, a sua direita e a sua esquerda. E que a graça e a misericórdia do Senhor venham se renovar nesse próximo amanhecer. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Nós batemos 20 mil curtidas no TikTok. Eu agradeço a cada um. Eu agradeço a cada um que esteve aqui no Instagram. Deus abençoe e até amanhã.